do evento da primeira semana dos direitos das crianças e adolescentes LGBTQIA+, né, em comemoração aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje, né, a nossa mesa tem como tema de discussão os direitos das crianças e adolescentes LGBTQIA+, em cumprimento de medidas socioeducativas e o impacto do racismo estrutural na justiça infanto-juvenil. Antes de mais nada, gostaria, né, de parabenizar e agradecer a Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de São Paulo, né, o que faço na pessoa da presidenta Marina Ganzaroli. Agradecer especialmente ao doutor Felipe Dai, né, coordenador do Núcleo de Acolhimento da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de São Paulo. Agradecer aos convidados que aceitaram prontamente, né, a participar desse encontro aí de debate e dizer que o tema é de suma importância aí, a gente precisa, né, discutir, e é algo novo, né, uma vertente nova que a comissão vem trazendo para a discussão, né? A gente sempre fala de criança e adolescente como se todos fossem iguais, não tivessem outras características, né? E a gente coloca todo mundo aí no mesmo barco, né, e não leva em consideração as especificidades e as diversidades de cada um. Inicialmente, eu vou passar aqui a palavra para o doutor Daniel Palotti, defensor público no estado de São Paulo e coordenador do núcleo especializado da infância e da juventude da Defensoria Pública de São Paulo. Com a palavra, doutor Daniel. Bom, boa noite. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de participar desse debate tão importante. Então, agradeço aqui ao OAB, na pessoa do Pedro. Muito obrigado pelo convite, é uma honra poder estar aqui. Quero cumprimentar os companheiros e companheiras de mesa virtual aqui. Uma honra debater com vocês. Tenho o prazer de conhecer todos e, enfim, sei do compromisso que todos aqui têm com criança e adolescente, do quanto vocês se dedicam no dia a dia. Então, uma honra poder conversar com vocês e eu tenho certeza que eu vou aprender muito mais aqui do que eu posso falar. Então, estou muito contente de poder participar deste evento. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão do atendimento socioeducativo em relação a adolescentes LGBTQIA+. Então, assim, eu queria fazer alguns apontamentos que eu reputo estruturais sobre essa questão, porque eu acho que são fundamentais para a gente entender um pouco a magnitude desse problema ou dos problemas relativos a esse atendimento e para que a gente possa pensar nisso de maneira adequada, para que a gente possa enfrentar isso de maneira adequada. E aí, veja, é muito comum que a gente ouça por aí, né, que questões complexas a gente coloca como problemas estruturais e isso acaba sendo uma desculpa para o imobilismo, né? A gente fala, isso é estrutural, então não tem o que fazer, porque é uma questão estrutural da sociedade. Então, não é por aí. Acho que a gente tem que enxergar a questão enquanto estrutural justamente para que a gente possa ter uma dimensão do que a gente pode fazer, de como a gente pode atuar. É muito comum, então, hoje mesmo estava numa reunião sobre violência e as pessoas falam, a violência é estrutural, a nossa sociedade é doente, é preconceituosa. Não, tudo bem, né? Mas então, e aí, por causa disso, a gente não vai fazer nada em relação a essas questões? Então, na verdade, eu quero começar contribuindo um pouco nesse sentido. E aí também deixar claro que não é minha intenção apontar culpados, enfim, criticar pessoas, criticar instituições, inclusive porque, né, eu fazendo parte da Defensoria Pública, se tem uma crítica que o atendimento, ela também é uma autocrítica. Porque acho que nós todos, do sistema de garantias, do sistema de direitos de adolescentes, precisamos repensar a nossa atuação e a gente precisa ser crítico o tempo inteiro em relação a ela, né? A gente precisa o tempo inteiro repensar o que a gente está fazendo para que a gente não reproduza práticas e ideais que muitas vezes a gente não concorda e a gente muitas vezes acaba reproduzindo.
E eu digo isso porque eu vou começar falando um pouco da perspectiva da institucionalização desse perfil de adolescentes e quero deixar bem claro que isso não é uma crítica à Fundação Casa, à gestão da Fundação Casa, aos profissionais da Fundação Casa, porque aqui eu faço o elogio público ao Maurício, que é quem a gente tem muito contato, e a gente sabe o quanto a direção e quanto os profissionais da Fundação Casa se dedicam no dia a dia em prol desses meninos, dessas meninas, para que eles tenham alguma perspectiva diferente de vida, para melhorar a atuação, muitos para que tenham alguma perspectiva de vida. Então, assim, deixar isso claro que eu quero trabalhar numa perspectiva da estrutura e dos limites que essa estrutura impõe, inclusive para esses profissionais que atuam no meio fechado. Então, assim, de maneira muito simplificada, como eu quero começar? De maneira simplificada, porém muito geral. A gente precisa avançar para uma sociedade sem cárcere, sem privação de liberdade. Enquanto a gente tiver privação de liberdade, a gente vai estar produzindo problemas ao invés de solucionar problemas. Então, assim, comecei elogiando a Fundação Casa, por que eu digo isso? Porque a gente trabalha no dia a dia e a gente vê as limitações que a privação de liberdade impõe a todos os profissionais que atuam com esses adolescentes. Então, a possibilidade de sucesso, ela acaba sendo muito restrita, justamente porque a gente está tratando de privação de liberdade, de adolescentes que estão distantes da sua comunidade, da sua família, enfim, a gente tem essa medida de internação que ela separa um adolescente da sociedade e, em tese, ela diz que está o reintegrando. Então, é muito complicado isso. Não é à toa que o ECA coloca a medida de internação como excepcional, como tendo que ter uma duração muito breve, e a gente vê nesse ponto, e aí não é em relação à Fundação Casa, mas é principalmente em relação ao Poder Judiciário, como isso não é respeitado. Então, a gente começa daí. A gente tem, muitas vezes, a medida de internação como a primeira medida a ser aplicada, como a principal, medidas que duram um tempo longuíssimo, e aí a gente vê as equipes da Fundação Casa, às vezes, desesperadas, porque falam, olha, não tem mais o que a gente possa fazer. Enfim, então, assim, acho que a gente tem que partir deste pressuposto. Isso traz, nesse sentido, uma constatação que ela é bastante óbvia para quem trabalha com mediação socioeducativa. A Fundação Casa, assim como o sistema prisional, assim como todas as instituições, ela foi pensada para que público? Para o público masculino, cis e hétero. Então, historicamente, desde a FEBEM, esse é o público que atua, que a gente coloca em cumprimento de medidas socioeducativas. Então, assim, sempre que aparece algum menino ou menina que não se encaixa nessa descrição, a gente vai ter problemas. Então, vejam que a gente discute comumente, por exemplo, a questão das unidades femininas. Então, a gente tem questões, por exemplo, do uniforme, dos cursos, do horário, da rotina. Então, a gente, por exemplo, teve um debate recentemente sobre horários de ir ao banheiro, que às vezes era mais ou menos o que era pensado para a unidade masculina. Então, assim, a gente tem uma visão ainda, enquanto sistema, que parte do adolescente, homem, hétero, cis, como, digamos, o modelo, e o resto são algumas outras pessoas que, por um acaso, foram parar ali. Isso torna muito difícil o trabalho. E vejam, assim, de maneira muito geral, e aqui até ampliando o escopo do debate, qualquer tipo de individualidade fica muito difícil de se manifestar, de ser respeitada, de ser mantida, porque, veja, você está colocando uma série de pessoas que são absolutamente diferentes uma da outra, e todas têm que respeitar uma certa rotina, horário, regra, obrigação. A gente tem uma classificação, então, qual unidade vai qual pessoa, então isso tem a ver com gênero, isso tem a ver com idade, isso tem a ver com a gravidade do ato infracional. E aí, eu lembro aqui um pouco da gente resgatar a obra do Goffman, né, que fala sobre as instituições totais, que ele descreve justamente como ele descreve nessas instituições, como um local de residência e trabalho, onde um grande número de indivíduos em situação semelhante são separados da sociedade mais ampla por um considerável período de tempo e levam uma vida fechada e formalmente administrada. Então, o que ele quer dizer com isso? Na nossa sociedade, em geral, a gente tem as atividades em locais diferentes, né? Então, onde você trabalha, onde você reside, onde você dorme, mas que determinado grupo de pessoas acabam fazendo tudo isso num único local e sob administração de uma autoridade. Então, isso que acontece num hospital psiquiátrico, é isso que acontece no sistema prisional, é isso que acontece na Fundação Casa. Então, qual que é
o que o Goffman vai problematizar muito dessa situação? Que a pessoa, quando ela chega nesse tipo de instituição, e aí, novamente, isso é uma questão de estrutura, não é uma questão dos profissionais, ela, de certa forma, ela acaba, ele chama de nudez, né? Um processo marcado pela nudez. Então, a pessoa deixa para trás uma série de características que são pessoais, que são características dela, são despidas dessa característica e, de certa forma, isso gera uma, digamos, uma desfiguração. Então, tudo que a pessoa, assim, desde as coisas básicas, né, as roupas, a maneira de se vestir, a maneira de se comportar, os horários, tudo isso é deixado para trás e começa essa nova vida institucionalizada. Então, ele diz que, né, o Goffman vai dizer que na instituição total a fronteira entre o seu ser e o ambiente é invadida. Então, você perde essa fronteira. E aqui, novamente, o Goffman não está falando de instituições boas, instituições ruins, falando de profissionais ruins. A gente está falando de uma questão estrutural. E aqui, novamente, a gente vê, e falando da Fundação Caso, quantos profissionais da Fundação trabalham para tentar fazer algo no sentido contrário disso. Para individualizar a medida o máximo possível, para conversar com aquele adolescente, fazer um atendimento que seja particular, que seja bem direcionado àquela pessoa. Mas veja, isso vai ter limites, porque você vai ter que colocar aquele monte de gente diferente dentro de uma unidade. Então, você vai ter que administrar horário de refeição, horário de dormir, como é que vai ser os atendimentos, qual que vai ser as atividades. Então, assim, a medida privativa de liberdade, por mais que os profissionais que atuam lá se esforcem diariamente, cotidianamente, para que ela seja uma medida que tenha um conteúdo pedagógico, que respeite a individualidade, ela tem como marca estrutural justamente o oposto. Então, isso limita muito o trabalho socioeducativo e, trazendo para o nosso debate, vai limitar muito a possibilidade de que cada pessoa seja tratada na sua individualidade. E aí uma questão que o Goffman traz, que eu acho que às vezes a gente tem notícias disso, né? Que muitas vezes algumas regras, até regras informais, acabam sendo estabelecidas não com o objetivo final da instituição em mente, mas às vezes são regras que são estabelecidas apenas para que a administração daquele espaço seja mais fácil, mais adequada. Então, por exemplo, a gente tem ainda hoje, infelizmente, uma questão séria de preconceito nas unidades femininas quando as meninas se relacionam entre elas. Então, claro, isso tem às vezes algum cunho preconceituoso, de religioso de alguns profissionais, mas em geral não é muito isso. Em geral o que acontece, e os profissionais falam às vezes isso para a gente, falam, olha, o problema é que as meninas se envolvem, elas começam a brigar entre elas, começam a dar problema, então a gente prefere tentar impedir porque isso acaba dificultando a medida. Então veja que às vezes é uma questão, aquela pessoa não está fazendo aquilo porque ela quer oprimir a menina, quer impedir ela de ter afeto, é simplesmente porque naquela visão, para fazer a instituição andar, você acaba tendo que impor certos limites, e isso limita muito cada indivíduo, a pessoa como ela se expressa, como ela é. Então isso é para mim um problema que, novamente, por mais que a gente discuta, pense em avanços, e a gente tem que discutir, como eu falei no começo, tem que pensar como avançar, a gente tem que ter sempre isso em mente. A Fundação Casa, com todos os seus méritos, a gente espera muito que ela cada vez tenha menos adolescentes, até o momento que a gente fale, olha, não precisamos mais da Fundação Casa. Esse papel foi cumprido, nós, enquanto sociedades, evoluímos a ponto de conseguirmos um outro encaminhamento para esses meninos e meninas. Então, para mim, isso é fundamental, assim, a gente tem que ter isso em mente, porque senão a gente nunca vai conseguir evoluir em diversos debates, mas nesse também. A gente não vai conseguir tratar as pessoas na sua individualidade enquanto a gente precisar privá-las de liberdade. Um outro aspecto que é também bastante complexo e também envolve essa questão estrutural, mas aí também em relação às medidas em meio aberto, é que, vejam, as medidas socioeducativas, ou melhor dizendo, essa intervenção estatal em relação a adolescentes que são acusados de ato infracional, elas não começaram com o ECA. Elas já existiam antes com o Código de Menores. E, infelizmente, muito dessas práticas, desse conteúdo de ideias, ele foi ficando mesmo com o ECA. Então, a gente ainda tem um conteúdo muitas vezes menorista nas medidas socioeducativas.
E o que é um dos pontos principais, né, desse menorismo, dessas ideias que a gente reputa ultrapassadas, né? É de que a medida ela tem como objetivo a conformação de uma pessoa. Ou seja, você vai pegar uma pessoa que é desviante e você vai colocá-la dentro de um modelo imposto para que ela deixe de desviar, para que ela seja um indivíduo, entre aspas, normal. Então, assim, que a gente traz esse debate? Mais amplo, né, até sobre o menorismo. Se a gente perguntar para qualquer pessoa na sociedade, isso é um senso comum, né? Quais são as razões da violência? As pessoas vão falar, é a questão econômica, a questão social, e etc. Mas a gente age como se não fosse, porque a gente age em relação à violência atuando em relação a pessoas específicas. Então a gente atua como se a violência fosse causa daquelas pessoas, daqueles adolescentes, e a gente atua em relação a eles. Então a medida socioeducativa que é aplicada pelo judiciário não é uma medida que visa evitar novos delitos, a prevenir, a fazer com que a comunidade tenha uma existência diferente. Não, não, não. Ela é uma intervenção em relação àquele menino ou àquela menina específica. E se é uma intervenção específica em relação a uma pessoa, o que ela pressupõe? Que essa pessoa tem alguma coisa de errado, diferente, certo? Tem alguma questão que fez com que ela desviasse, com que ela cometesse o crime. Então, assim, essa noção que a gente reputa muito atrasada, né, muito lombrosiana até, do que os problemas da violência, o que faz com que uma pessoa faça algum ato violento, ela ainda tem uma existência muito clara na sociedade e ela ainda está presente nas medidas socioeducativas. Então, assim, trazendo esse panorama mais amplo para o nosso tema, veja só, se a gente está partindo do pressuposto que tem algumas pessoas que são desviantes, dessocializadas, que não têm valores, que não têm empatias, que precisam ser corrigidas, é muito fácil que a gente coloque nesse bolo não só questões de obediência à lei, à ordem, à propriedade, mas também que a gente coloque um processo todo moralista, preconceito, e que inclua também um modelo pré-estabelecido de sociabilidade, de afeto. Então, assim, é muito fácil que a gente imponha a esses meninos e meninas não só um modelo de comportamento do dito, como a gente ouve muito por aí, né, o cidadão de bem, que não comete crimes, mas também o modelo que a gente tem na sociedade, heteronormativo. Então, isso envolve LGBTQI mais fobia, mas também machismo em relação às meninas. Então, envolve uma série de questões que a gente precisa ficar muito atento. E aí, nesse sentido que eu falo, né, da gente ser críticos em relação ao que a gente faz para que a gente não reproduza isso. Porque muitas vezes a gente acaba reproduzindo sem nem perceber. Então, por isso que a gente tem que ter muita atenção. E ter muita atenção para quê? Para que a gente busque um modelo, né, do que a gente quer para esses meninos e meninas que garanta a individualidade de cada um, que busque a emancipação, cidadania, e não que busque uma padronização, a conformação a algum modelo específico. Isso a gente tem que abandonar, esse tipo de ideias, que era muito presente, e ainda hoje a gente vê um pouco presente em diversos aspectos, inclusive nessa questão dessas opressões que a gente está lidando hoje. Infelizmente, muitas vezes acaba tendo um conteúdo moralista em relação a esses meninos e meninas, que não deveria mais fazer parte da medida socioeducativa. E assim, falei demais, nem sei meu tempo, gente, peço desculpa aí. Além dessas questões amplas que eu trouxe, que eu, novamente, não acho que devem servir de imobilismo, pelo contrário, acho que deve servir para a gente botar o pé no chão, ter ciência do que a gente está enfrentando e pensar em questões também concretas e imediatas. Então, o que eu penso assim, de questões que são muito concretas e imediatas? Acho que a gente precisa avançar na construção de uma política de atendimento que dê conta dessas diversidades, de gênero, de orientação, então, o máximo possível, mesmo na privação de liberdade. Então, a gente já pensar nesse tipo de atendimento que seja o mais individualizado possível, que seja o menos padronizado possível, que seja o mais aberto possível, enfim, tentar garantir o máximo possível, não tentar garantir, né? Garantir que não haja discriminação por parte dos profissionais que atuam com medidas, então por parte de todos nós que atuamos com medidas socioeducativas. Então, uma das razões que eu estou mais feliz de participar aqui, como eu falei, não é falsa modéstia, é de aprender com vocês, justamente para que eu também não reproduza no meu dia a dia, no meu trabalho,
de repente, um preconceito, que às vezes eu nem estou percebendo que eu estou sendo preconceituoso na minha prática e eu estou. Então, acho fundamental que a gente tenha esse tipo de debate. E aí, né, parabenizo o OAB justamente nesse sentido. Assim, a gente precisa debater essas questões para que a gente veja onde a gente está errando, o que, que a gente está reproduzindo preconceitos e o que, que a gente está oprimindo pessoas, muitas vezes sem nem perceber. E aí, assim, para finalizar, eu vou tentar condensar isso em 3 eixos de propostas que eu reputo que a gente tem que pensar. Então, primeiro ponto, que a gente tenha sempre em mente esse objetivo do fim da privação de liberdade. Então, principalmente em relação a adolescentes, a gente precisa avançar para além desse modelo. A gente já avançou, isso é prova de que é possível. Então, a gente avançou em São Paulo do modelo FEBEM para o modelo Fundação Casa. A gente já avançou na Fundação Casa, inclusive, para um modelo de atendimento que não é mais centralizado em grandes centros, ele é pequeno, ele tem um atendimento individualizado. A gente já avançou para um modelo que tem menos adolescentes internados e mesmo assim não houve um aumento de violência. Então, vamos continuar andando nesse sentido, para que a gente tenha cada vez mais unidades de privação de liberdade mais abertas, com um atendimento melhor, mas também com menos adolescentes, que a gente realmente priorize o meio aberto. Segundo lugar, como eu disse, que a gente busque construir políticas que garantam a individualidade de cada adolescente. Então, que eles consigam expressar e viver de acordo com a sua identidade de gênero, de acordo com a sua orientação, de acordo com todas as suas individualidades de afeto, em todos os sentidos, sem qualquer forma de preconceito. Então, que a gente busque repensar e olhar para nós mesmos para que a gente não reproduza essa realidade de opressão e de preconceito. E, por fim, que todos os atores da medida tenham em mente que o objetivo da medida socioeducativa tem que ser, como eu disse, aquela questão de emancipação, de cidadania. A gente não pode cair nessa questão menorista do século XIX, de que a gente tem que encaixar esses meninos e meninas em padrões fechados, que tem que ser aquilo ali, em todos os sentidos, né? Que a menina não pode ir no baile funk, porque isso não é coisa de menina, que, enfim, as questões de gênero, de identidade, não podem ser expressas, isso muitas vezes é patologizado, né? Como se fosse uma doença, uma questão de desvio daquela pessoa. Então, a gente tem que abandonar de vez esses modelos arcaicos, pré-fabricados, e buscar cada vez mais uma medida socioeducativa que garanta que aquela pessoa vai atingir todo o seu potencial, em todos os sentidos. Potencial em termos educacionais, profissionais, e também de afeto, de amor, de relacionamento. Enfim, era isso, gente. Eu não sei se eu falei demais, acho que eu estou um tempão falando aqui, então, de novo, agradeço a oportunidade do debate, gente. Obrigado. Obrigado, doutor Danilo. Realmente, a gente tem um sistema falho, né? E não cabe aí a nós apontarmos quem é realmente a pessoa que está cometendo tais falhas, né? Eu acho que a gente tem que avançar, tem que admitir que o sistema é falho, que a gente precisa de novas políticas, né? Que a gente precisa superar essa questão da medida socioeducativa de privação da liberdade, né? A gente sabe que os índices de reiteração de condutas é alarmante, né? E isso só prova que o sistema de internação e aí de privação da liberdade não funciona, né? A gente tem que procurar novas medidas e sempre levando em consideração, né, as vulnerabilidades dessas crianças e adolescentes, né, e as características aí intrínsecas de cada um. Tá? Muito obrigado, né, mais uma vez por ter aceitado o convite, né, e dito isso, passo a palavra para a doutora Camila Dória Ferreira, defensora pública do Núcleo de Infância e da Juventude da Defensoria Pública do Espírito Santo, membra da Comissão de Infanto e Juventude da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, membra do Departamento de Infância do IBCCREM.
Com a palavra a doutora Camila. Tá no mudo, Camila. Agora vocês estão me ouvindo. Ok? Então, boa noite a todas, a todos e a todos. Eu agradeço o convite da OAB de São Paulo, na pessoa de Pedro, para estar aqui hoje compartilhando ideias e experiências com vocês. E cumprimento Maiara, Maurício, Miriam, Daniel, né, por dividirem conhecimento. E eu conheço Daniel e Maiara e sei do quanto eles se empenham no trabalho, especialmente no sistema socioeducativo. Falar de sistema socioeducativo, como Daniel bem nos disse, e falar especialmente em medida de internação, já é um problema por si só, porque a gente normalmente se pergunta, e normalmente nas audiências e nas sentenças, a gente né, tem como justificativo o ato infracional que o adolescente cometeu para merecer, para que ele seja aplicado a medida socioeducativa de privação de liberdade. Mas a gente tem que questionar, especialmente, o que é que nós não fizemos enquanto sociedade, enquanto Estado, enquanto instituições, para que esses adolescentes e jovens continuem sendo privados de liberdade de uma forma tão precoce. E a gente fala em privação de liberdade, para quem nunca passou por uma unidade socioeducativa, para quem nunca teve, né, nunca fez visita, talvez não... a pessoa talvez não consiga imaginar o quanto é dolorido e quanto o cárcere é torturante por si só. Privação de liberdade, em regra, no Brasil, é estar num alojamento, né? E a gente usa o nome bonito de alojamento, mas na verdade é uma cela, com estrutura de cela, com outros tantos adolescentes em condições muitas vezes insalubres e passando por diversas situações, inclusive de violência, agressões entre adolescentes e também, muitas vezes, infelizmente, por parte do próprio Estado. Então, assim, o grande problema já começa na própria privação de liberdade, por si só, como o Daniel bem falou, e a gente precisa, sem dúvida, discutir isso, e mais uma vez parabenizo a OAB pela temática, que infelizmente não é tão debatida, não é tão discutida. A gente precisa discutir isso, a gente precisa discutir privação de liberdade, a gente precisa tratar da excepcionalidade e da privação de liberdade e da brevidade da medida, e não simplesmente encarcerar como se isso fosse resolver todos os problemas que a gente tem, né? A gente sabe da incompletude do sistema socioeducativo de internação, das unidades de internação. A gente precisa trabalhar esses adolescentes, esses jovens, muito além de eles serem adolescentes e jovens, a gente precisa trabalhar as comunidades, as famílias, garantir a eles os direitos para que possam ter acesso à educação, à cultura, ao lazer, ao trabalho, e para que, caso eles sejam internados, esses direitos também possam continuar sendo garantidos às suas famílias, à sua comunidade, para, saindo da unidade, eles possam, de fato, se socializar. Porque a gente fala em ressocialização, mas muitas vezes, maior parte das vezes, é socialização. E a gente precisa investir na comunidade, investir nas famílias, porque simplesmente trancar, privar de liberdade o adolescente, o jovem, a gente não terá grandes resultados. Muitas vezes a gente terá maiores prejuízos para esses meninos e essas meninas. E muito interessante o que o Daniel falou, eu já pego um gancho aqui no que ele disse, em relação à individualidade, o quanto a instituição ela retira a individualidade desses meninos e meninas, pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, naquele momento em que eles deveriam trazer ali toda a sua identidade, toda a sua história, se reconhecer, mas a instituição acaba tirando isso deles. A instituição, a mídia socioeducativa, ela deve ser individualizada, né? Ou seja, deve tratar de cada um singularmente, mas a instituição acaba sendo contrária a isso, porque a instituição, de alguma forma, uniformiza comportamentos, falas. Então, assim, você encontra adolescentes com o mesmo discurso, e muitas vezes aquele discurso que visa agradar quem está ouvindo, na esperança de ter menos tempo de privação de liberdade. Então, a gente precisa investir nesse adolescente e nesse jovem, enquanto, como eu disse, pessoas, seres humanos em condição peculiar de desenvolvimento, e para que eles possam se reconhecer,
para que eles possam se emancipar, ter autonomia, trazer toda a sua identidade, sua história, sua cultura, né, para a vida deles mesmo, para que eles possam ser, de fato, quem eles são. E aí, falando em ser quem se é, Daniel trouxe algumas propostas em relação à questão da individualidade, e eu venho trazer aqui um pouco de uma experiência da Defensoria e do Estado do Espírito Santo em relação à medida socioeducativa de internação para adolescentes transexuais. O que acontecia no Estado do Espírito Santo? Até o ano de 2015, até o final do ano de 2015, as adolescentes transexuais femininas eram encaminhadas para unidades de internação masculina, em flagrante descumprimento aos princípios de Yogyakarta e a própria Resolução Conjunta 1 de 2015 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e do Conselho Nacional de Combate à Discriminação. E aí, o descumprimento dessas recomendações internacionais e nacionais fazia com que, por exemplo, essas meninas, né, fossem obrigadas a usar uniformes iguais aos dos adolescentes internados. Ou também, por exemplo, as atividades pedagógicas das unidades masculinas não eram adequadas para esses adolescentes transexuais e, né, que devido ao alto risco de abuso sexual, viviam praticamente um regime de isolamento dos demais jovens e adolescentes do gênero masculino apreendidos nessa unidade. Em dezembro de 2015, a gente teve uma situação que acabou mudando um pouco esse quadro. Eu atendi uma adolescente transexual que foi apreendida por suposta prática de um ato infracional análogo a roubo, e na audiência de apresentação dessa adolescente, a gente fez, né, como a gente faz em regra, um pedido de revogação da internação provisória e, subsidiariamente, caso mantida a internação provisória, que ela fosse encaminhada para a unidade feminina de internação, a UFI. No Espírito Santo, a gente só tem uma unidade feminina, que é um problema ali, a centralização, porque todas as meninas do estado são encaminhadas e são internadas provisória ou definitivamente em apenas uma unidade, não importa de que município elas sejam. Então, a gente pediu para que essa adolescente trans fosse encaminhada para essa unidade. O juiz que presidiu a audiência não revogou a internação provisória, mas atendeu ao nosso pedido subsidiário, que era de encaminhamento à unidade feminina. E assim, e aí a defensoria, nesse pedido, né, se fundamentou nos princípios de Yogyakarta, que são princípios sobre a aplicação de legislação internacional dos direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero, em especial o princípio 9, que é sobre o direito ao tratamento humano durante a detenção e que na linha C determina que os estados devem assegurar, na medida do possível, que todos os detentos e detentas participem das decisões relacionadas ao local de detenção sexual e identidade de gênero. A gente fundamentou também, né, o pedido na resolução conjunta número 1, que eu já citei, de 2015, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e do Constituição, que no seu artigo 4º diz que as pessoas transexuais masculinas e femininas devem ser encaminhadas para as unidades prisionais femininas. Essa resolução fala apenas de unidades prisionais, mas a gente pode usar como referência também para as unidades socioeducativas. E aí, como eu disse, esse pedido foi acolhido pelo juiz que presidiu a audiência, e tivemos o primeiro caso de uma adolescente transexual sendo encaminhada para a unidade feminina de internação. A Defensoria do Espírito Santo acompanha semanalmente as unidades do Estado, e eu, por acaso, também acompanhava a unidade feminina, na época, acompanho até hoje. Em atendimento realizado nas semanas seguintes, a gente observou o atendimento sociopedagógico da vida da adolescente foi extremamente positivo, que ela se integrou, né, totalmente à comunidade socioeducativa e às atividades pedagógicas propostas pela unidade. E aí, a partir dessa experiência positiva, que deveria ter sido feita, enfim, parecia óbvio, a partir dessa experiência, a gente teve que todos os outros demais adolescentes transexuais foram encaminhadas para as unidades femininas. E aí, desde lá, a Unidade Feminina de Internação do Estado do Espírito Santo, ela acaba recebendo meninas e meninos transexuais. E aí, por que, né, de receber também adolescentes, também meninos transexuais? Por conta de uma possibilidade de violência de gênero nas unidades masculinas.
aí, não só fizemos o pedido e não só ela foi encaminhada, como esse encaminhamento, como essa experiência acabou causando, né, trazendo diversas dúvidas para todo o sistema de justiça, para a unidade feminina de internação, como também para o IASES, que é a autarquia que cuida das unidades socioeducativas de internação e semi-liberdade do Estado do Espírito Santo. E aí, por conta dessas dúvidas, dessas questões, a Defensoria Pública, em 2016, encaminhou recomendação com diversas orientações para o IASES, para a unidade socioeducativa, em relação ao tratamento das adolescentes transexuais. Né? Dentre eles, questões como o uso de nome social, direito à utilização de roupas de acordo com a identidade de gênero, manutenção dos cabelos compridos, direito à visita íntima, direito à atenção à saúde, inclusive em relação ao tratamento hormonal, e também tratamos da questão da revista dos adolescentes e das meninas e meninos transexuais. Além disso, a Defensoria observou, junto com as entidades, a necessidade de se capacitar as equipes e todos os atores, né, que trabalhavam no atendimento desses meninos e meninas. E aí a Defensoria participou, junto com a Subgerência de Formação e Pesquisa do IASES, de diversos cursos de formação, né, que foi chamado de formação continuada em gênero, para os servidores da unidade feminina, aí equipe técnica, psicólogos, pedagogos, gerências, e agentes socioeducativos, juntamente com o IAS, e também tivemos a participação da sociedade civil, especialmente de uma associação chamada Gold, que tem aqui no Espírito Santo, que é o Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade, e que também faz diversas oficinas, cursos relacionados à questão da sexualidade e de gênero nas unidades socioeducativas, com agentes socioeducativos, com equipe multidisciplinar e também com os adolescentes e jovens que estão internados. Tivemos muito êxito, né, nessa prática, são já 6 anos, desde 2016, 5 anos, que as meninas e meninos trans vêm sendo internados quando aplicados mídias socioeducativas na unidade feminina. E essa prática tem sido super positiva, assim, a unidade de fato, e o IASES, e o próprio sistema de justiça tem respeitado o nome social, tem respeitado a identidade de gênero no tratamento, né, no vestuário, na questão do corte de cabelo e também no tratamento de saúde, com a possibilidade do encaminhamento para o tratamento hormonal. Vocês podem observar que até agora eu falei de prática, né, de tudo que tem acontecido desde 2016, e não falei em nenhuma normatização estadual em relação a isso. Essa normatização só veio agora. A gente tem uma prática positiva em relação a essa questão dos encaminhamentos de meninas e meninos transexuais para as unidades, né, de internação. E agora, no dia 26 de maio de 2020, essa prática foi normatizada, foi regulamentada pela Instrução de Serviço número 230 do IASES, né, da autarquia que cuida das unidades socioeducativas. E essa instrução, ela institui e regulamenta parâmetros e procedimentos para atendimento à população LGBTIQIA+, em situação de privação ou restrição de liberdade no âmbito das unidades socioeducativas do Estado do Espírito Santo, e dispõe, como a gente recomendou em 2016, de diversos pontos, exemplo do encaminhamento das adolescentes e jovens à unidade em acordo com a sua identidade de gênero autodeclarada, fala do encaminhamento de adolescentes e jovens, né, dos meninos, à unidade feminina, em razão do potencial risco de violência, fala do tratamento pelo nome social, direito à utilização de vestuário e corte de cabelo de acordo com a sua identidade de gênero, e também do acesso ao tratamento de saúde, incluindo o tratamento hormonal. Então, o que a gente pode perceber com isso como eu sempre falo, assim, os lírios não nascem da lei, né? As mudanças, elas precisam vir também de toda uma contextualização, de toda uma rede que funcione, seja para a mudança de cultura, para a mudança de consciência, que, como o Daniel falou, o preconceito e a falta de informação, eles estão tão próximos e tão imbricados que às vezes a gente não
não percebe, né, que está sendo preconceituoso ou falando de uma forma errada, e isso também acontece com os adolescentes e adolescentes internados, com os agentes educativos, com as equipes das unidades, e toda a formação, e toda a conversa, todo o trabalho de todo o sistema de justiça e sociedade civil e as entidades que cuidam dessas unidades são extremamente importantes para que a gente possa, em tendo a privação de liberdade, garantir minimamente o direito desses meninos e meninas, né, terem a sua identidade de gênero e serem quem eles são. É isso que eu tinha de início para falar, agradeço mais uma vez e, como disse Daniel, também estou aqui para aprender com todos vocês. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Agradeço por ter aceitado o convite, né, de participar do evento. É muito importante, né, que a doutora compartilhe conosco essas experiências, né, até para que outras instituições que estejam nos assistindo, ou, né, de vários estados, comecem a se mover também, né, e buscar aí novas políticas de inclusão, né, das pessoas, né, das crianças e adolescentes LGBTQIA+, né, em seus estados. Inclusive pediram para a doutora deixar o Espírito Santo e vir morar em São Paulo. Fica a dica aí. Né? Bom, vamos ouvir agora, né, a doutora Maiara Silva de Souza, que é advogada do programa Prioridade Absoluta do Instituto Alana e líder do Programa de Aceleração e Desenvolvimento de Lideranças Femininas Negras, Marielle Franco, Fundo Baobá. Com a palavra. Pedro, obrigada. Agradeço também as pessoas, né, que estão nos acompanhando, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui a seção de São Paulo, em nome das comissões da diversidade sexual e dos direitos infantos juvenis. Quero dizer que é uma grande satisfação estar aqui com pessoas tão queridas, Daniel, Maurício, a Camila, a Miriam também, que compartilham comigo esse momento tão importante para debater e levar a sério a justiça juvenil, com um recorte pouco feito, mas muito necessário sobre os direitos de crianças e adolescentes LGBT e o impacto do racismo estrutural. Então, é muito importante essa conversa. Antes de dar início à minha fala, eu quero aproveitar esse momento inicial para prestar minha solidariedade e respeito às famílias brasileiras, das mais de 80 mil pessoas vítimas, né, de Covid-19, especialmente as famílias de profissionais que atuam no sistema socioeducativo e de adolescentes, né, eventualmente, que tenham tido aí alguma vítima nas suas famílias. Como o Pedro disse, meu nome é Maiara Silva de Souza, acho que a Camila trouxe na fala dela e o Daniel também, sobre ser quem se é, e isso, enfim, acho que é muito importante, mexeu muito comigo essa frase. Então, sendo quem se é, e como o Pedro disse, eu sou Maiara Silva de Souza, estou advogada no programa Prioridade Absoluta do Instituto Alana, atualmente responsável pelo projeto Justiça Juvenil, também estou líder do programa de aceleração Marielle Franco, onde eu desenvolvo o projeto Nossos Sonhos Não Serão Interrompidos. Também estou membro das comissões Política Penitenciária e Criminal e Direitos Infantos Juvenis, da OAB. Eu co-realizo o projeto Sarau Asas Abertas, né, que desenvolve oficinas culturais com adolescentes em privação de liberdade na Fundação Casa. É um espaço muito importante para mim. E sou especialista em Legislativo e Democracia pela Escola do Parlamento e em Gestão de Políticas Públicas pelo INSPER, né? E desde a graduação, posteriormente nas especializações, eu sempre tive como horizonte o sistema socioeducativo. Igualmente, enfim, nas minhas atividades, no meu ativismo, e eu sempre me pego pensando por que um sistema, né, tão sensível, tão vulnerável, tão frágil, tão desafiador, como o socioeducativo consegue me mobilizar tanto. E quando eu penso assim, sobre essas questões, me vem muito à memória o ensino médio.
foi um período onde eu via, né, alguns colegas sumirem da escola e depois eles voltavam e com 1 ou 2 anos de atraso, né, em séries atrasadas, falando que tinham sido presos. E eu também lembro, né, dos meus vizinhos, dos amigos do meu irmão que iam presos com idades de irem para a escola. Mas a lembrança mais forte assim, que eu tenho é o medo. Assim, eu tinha muito medo de estar nessas estatísticas, eu tinha muito medo de que meus amigos ou de que meu irmão fosse também para esse lugar. Assim. E embora eu não conhecesse nada sobre o sistema socioeducativo, eu conhecia as mães e eu conhecia as famílias dessas pessoas. E foi esse meu primeiro contato, né? Então, e eu pensava que a minha mãe já tinha problema demais, né? Para poder enfrentar. E eu tinha consciência de que o lugar onde eu morava, de que a vulnerabilidade da minha família, que a escola onde eu estudava e principalmente que a cor da minha pele iria falar muito mais alto se eu fosse, enfim, do que qualquer comportamento que eu tivesse em eventual abordagem. Então, não só por isso, mas principalmente por essas questões, estar aqui hoje, na primeira semana dos direitos das crianças e adolescentes LGBTQI+, em comemoração aos 30 anos do ECA, representando o Instituto Alana, uma organização séria e responsável, junto com outras instituições igualmente renomadas, né, não só no tema da infância e da adolescência, mas para a manutenção do Estado democrático brasileiro, né, e levando de fato a justiça juvenil a sério, é muito importante para mim, né, especialmente nesse contexto de pandemia e constantes crises, né, que o nosso país enfrenta, onde as desigualdades se aprofundam, o racismo se expõe sem qualquer pudor e, consequentemente, as violências se tornam ainda mais frequentes sobre as pessoas mais vulneráveis. Então, eu sigo aqui parabenizando as comissões organizadoras desse evento e também lembrando, né, que é um momento da gente reforçar e assegurar a absoluta prioridade que a gente decidiu, né, como coletivo, impor aos direitos de crianças e adolescentes. E também quero trazer para minha fala um debate que se dá em torno, né, do projeto de lei 3.688, que atualmente foi apresentado no Congresso, está em discussão e que conversa muito com a nossa conversa aqui de hoje, né? É um projeto extremamente importante e urgente para assegurar a vida, para assegurar a saúde no sistema socioeducativo durante a pandemia, e a gente sabe que são, né, os mais vulneráveis, então que a gente precisa ter esse olhar. Fazendo essas considerações finais, eu vou pedir licença para todas e para todos e para todos, para eu compartilhar a minha tela, que eu preparei com muito carinho, uma apresentação para vocês, para conseguir me organizar e não extrapolar muito o meu tempo aqui. Então, acredito que todos estejam vendo a minha tela. Ótimo. Bom, o Instituto Alana é uma organização, né, da sociedade civil, então a gente tem essa missão, né, a nossa missão é honrar a criança e a gente entende como criança. A gente usa os parâmetros da Convenção do Direito da Criança, então entendendo aqui todas as pessoas com até 18 anos de idade. É importante falar isso porque existe um recorte, né, de crianças e adolescentes quando a gente fala sobre medidas socioeducativas. Lembrando que as crianças, né, aqui no Brasil não recebem medidas socioeducativas, mas sim as medidas protetivas. Então é importante fazer esse recorte inicial. E para desenvolver essa missão de honrar a criança, desenvolve projetos e programas, né, em parcerias ou de maneira individual. E aqui a gente tem o programa Prioridade Absoluta, que tem como missão da visibilidade e efetividade ao artigo 227 da Constituição Federal. E para poder dar essa visibilidade, a gente se organiza por meio de 4 eixos, né, que são os eixos fundantes para a nossa atuação. E dentre desses, eu quero dar destaque ao eixo de acesso à justiça, que é onde o projeto Justiça Juvenil se enquadra, né, nesse momento.
E o projeto Justiça Juvenil, ele tem como objetivo, tendo a missão, né, do prioridade absoluta, garantir, assegurar, né, dentro da nossa atuação enquanto sociedade civil, que os direitos de adolescentes e de jovens a quem se atribui a prática de ato infracional seja de fato, né, resguardado com absoluta prioridade, exatamente como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente e o artigo 227 da Constituição Federal. E a gente tem como premissas o fortalecimento de medidas que promovam o avanço e a mobilização contra retrocessos no sistema de justiça juvenil. E aqui trazendo um exemplo, acho que esse evento é um símbolo, né, da promoção de avanços, quando a gente fala da pauta de crianças e adolescentes, e a mobilização contra retrocessos também. E aqui, né, tenho consciência que os meus amigos, né, que os meus companheiros aqui de tela já conhecem muito bem o artigo da Constituição Federal, 227. As pessoas que nos acompanham, os que não conhecem, estou tendo a honra, né, de fazer essa apresentação, e esse é o artigo que nos une. Eu acho que o artigo 227, ele traz para a gente que independentemente das nossas condições de raça, cor, gênero, de classe social, a gente está unido pelo artigo 227 a partir do momento que a gente ganha, a partir da Constituição, uma responsabilidade compartilhada. Então, acho que como já foram ditos nas falas anteriores, o Brasil, ele dá um passo muito à frente, né, a partir da Constituição Federal de 88, quando a gente reconhece crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, e aqui o artigo 227, ele traz esse reconhecimento de maneira bastante específica. Ele traz o reconhecimento que esses direitos devem ser assegurados pela família, pela sociedade, pelo Estado. Então, independente ou não da gente ter contato, né, diretamente com crianças e adolescentes, nós somos responsáveis, sim, pela garantia desses direitos. E esses direitos, eles devem ser assegurados com absoluta prioridade. E essas crianças, esses adolescentes, devem ser colocados a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração e violência. Então, são 4 elementos fundantes e estruturantes quando a gente fala sobre crianças e adolescentes, inclusive dentro do sistema socioeducativo. E é importante lembrar que a própria Constituição, no próprio artigo 227, também faz esse reconhecimento que a proteção integral, que a doutrina da proteção integral também é estendida aos adolescentes a quem se atribui a prática de ato infracional, né? Não há mais essa dualidade que existia antes. Então, esses são elementos fundantes. E assim como os próprios princípios das medidas socioeducativas também são previstos no bojo da nossa Constituição Federal. Mas, né, eu acho que sempre fica uma pergunta bastante importante da gente pensar na prática, né? A gente tem a legislação de uma maneira bastante ampla, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 30 anos, sendo visto como um dos marcos legais mais importantes do mundo, né? Mais avançados do mundo, quando a gente fala de garantia de direitos, garantia, promoção e defesa de direitos. Mas quando a gente olha para a prática, né, e a gente tem aí o sistema socioeducativo que nos traz para uma realidade bastante sensível, né, bastante violenta, né, às vezes, quando a gente vai em alguns números, em alguns dados mais específicos. Por exemplo, aqui fazendo também uma fala bastante, enfim, pessoal, no sentido de pensar que a ausência de dados, né, atualizados sobre esse sistema é uma violência contra esses adolescentes, contra esses jovens. A gente tem um levantamento, né, a gente tem um governo que é responsável pelo levantamento anual sobre o cenário socioeducativo no Brasil, e esse levantamento, ele tem uma defasagem, né, na sua publicação, na sua atualização, que é muito forte. Então, a gente, em 2019, tivemos a publicação com levantamentos de 2017, mas a gente já está no ano de 2020, né? Então, esses adolescentes, essa população já não, né, o cenário já não condiz mais com o que a gente tinha em relação a 2017.
Então, olhando, né, aqui para os últimos dados que a gente tem atualizado do órgão oficial, a gente tinha 143.316 adolescentes em atendimento socioeducativo. Mas olhando por número, é muito seco, né? A gente precisa olhar, transformar esses números em vidas e pensar sobre quais vidas nós estamos falando, né? Atrás de cada número, atrás das estatísticas, existem histórias, existem sonhos, existem planos, existe protagonismo que está sendo ali rompido com a institucionalização, né? Acho que o Daniel, ele trouxe essa questão da institucionalização que viola, né, as características individuais dos adolescentes e de jovens, e a Camila também reforça isso. Acho que é super importante a gente pensar exatamente sobre isso. Quando fala sobre o socioeducativo, pensar nas estatísticas, a gente não pode ignorar e se perguntar sobre quais vidas nós estamos falando. E assim como nomear as violências é super importante para a gente conseguir rompê-las, dar vida aos números, né, que aparecem nas estatísticas, também é essencial para a construção de ações antirracistas. E olhar para quais vidas nós estamos falando, a gente tem um cenário que é olhar sobre as vidas negras, né? Esse levantamento do SINASE, ele traz um percentual de autodeclaração dos adolescentes, e a gente tem informação que 59 adolescentes e jovens se identificam como pardos ou pretos, e a gente tem 16,54% que não se declara, né? Enfim, não prestou ali informação sobre esse dado. E aqui, enfim, acho que pensar que não é por acaso que adolescentes negros e jovens são a maioria no sistema socioeducativo. Assim como não é por acaso que eles são a maioria das mortes violentas, né? Quando a gente olha as taxas de homicídios. Trata-se de um projeto de exclusão, né, de aprisionamento dos corpos negros, mas a gente tem um projeto muito maior de defesa, de promoção e de garantia de direito desses corpos. E o nosso projeto, ele ganha força a partir da união, né, da união das ações, da união das nossas forças em defesa desses jovens, para que eles mesmos possam, em primeira pessoa, nos ensinar, e aí acho que o Dani traz muito forte essa questão do aprender. Acho que a gente tem muito a que aprender diretamente, né, a partir das vozes desses adolescentes e desses jovens, a trilhar um caminho sem reproduzir as violências que hoje atingem essas vidas. Acho que um outro ponto importante, que é, além de pensar nas vidas, né, se a gente tem esse cenário que grande parte dos adolescentes em privação de liberdade, acho que vale um asterisco no sentido de que a gente não tem os levantamentos que são feitos em relação às medidas não privativas e não restritivas de liberdade, não tem esse recorte de raça. Então, acho que fica um questionamento bastante interessante para a gente conversar em um outro momento, mas tão importante quanto pensar sobre a vida é pensar sobre a morte, né, desses adolescentes que acontecem dentro das unidades. E aqui o levantamento do SINASE traz que apenas em 2017 a gente teve 46 mortes. A gente está falando de 3,5 mortes por mês. E mortes de quem, né? E como transformar esse número em vidas, né? Será que tinham adolescentes trans, adolescentes lésbicas, bis, gays nesse número? Quantos que eram adolescentes negros? Então, como a gente traz os elementos da humanidade para além desses números? Aqui também, trazendo um pouquinho sobre a questão dos adolescentes trans, tendo consciência que é um debate bastante limitado, né, que a gente que não foi feito esse olhar em relação às adolescentes lésbicas, aos adolescentes gays, mas apenas ao recorte aos adolescentes trans. O levantamento anual do SINASE de 2017, pela primeira vez, né, de levantamento, traz informações sobre os adolescentes trans e nos aponta que havia, né, naquele período, 21 adolescentes trans em todo o Brasil, né? E aqui a gente pode, inclusive, questionar sobre quais formas, né? Acho que a Camila trouxe de maneira bastante experiente a realidade do Estado do Espírito Santo,
O Daniel trouxe a questão de São Paulo, mas quando o Brasil ele é um rio, né, muito grande de território. Quando a gente vai olhando para os outros estados, e mesmo sendo um número muito pequeno, né, aparentemente, acho que a gente precisa fazer esse exercício de olhar para além dos números, né? E aqui no Instituto Alana, no programa Prioridade Absoluta, a partir do momento que a gente ingressa, né, como amicus curiae, na decisão do habeas corpus coletivos, que concede, que reconhece o direito, né, de mulheres e adolescentes cumprirem a medida provisória em casa, né, em prisão domiciliar ou com as medidas suspensas, a gente começa um acompanhamento do cenário do sistema socioeducativo. E nesse acompanhamento a gente inclui como pergunta o quantitativo de adolescentes trans que são atendidos nesses estados. E aqui eu trouxe só para poder compartilhar com vocês as informações que a gente recebeu, que em 2020, em fevereiro de 2020, a gente tinha em todo o país aqui, dividido em 6 estados, né, 35 adolescentes. Então, a gente já percebe que houve um aumento, né, desse número, um aumento bastante significativo. E agora, durante a pandemia, a gente fez novamente esse acompanhamento e os estados reduziram, né? A gente tinha 6 estados respondentes que ao menos um adolescente ou uma adolescente trans estava em atendimento. Então, durante a pandemia, a gente teve a redução de um estado e o aumento do número desses adolescentes. Então, acho que também há muito, né, a gente a debater e a construir a construção de próprios dados, né? Os dados hoje não contemplam os adolescentes LGBTs. E sem dados não é possível pensar, muito menos planejar políticas públicas de maneira efetiva, né? E esse dado, ele é bastante limitado, obviamente, a gente tem essa consciência, mas ele é muito importante porque ele já nos mostra, assim, elementos fundamentais para a gente trazer provocações, né, para o debate, e a partir dessas provocações, assim como o Daniel fez muito bem, propor ações concretas e imediatas, né? Acho que as ações elas precisam ter esse imediatismo. E por fim, eu termino a minha fala trazendo novamente a questão do projeto de lei 3668. Esse é um projeto que tem como recorte específico o período da pandemia, e ele visa simplesmente assim, a manutenção dos objetivos e dos princípios do atendimento socioeducativo. Assim, a gente não há, acho que a nossa grande ambição hoje é garantir os direitos fundamentais de adolescentes durante o período da pandemia, né? A gente tem acompanhado as situações dos estados e cada estado tem especificidades muito diferentes uns dos outros, né? Então, tem estados que têm conseguido lidar de uma maneira menos violenta para os adolescentes e outros que não têm conseguido por falta de recurso, por falta de apoio, né, institucional, de apoio governamental. Então, esse projeto de lei ele visa assegurar as condições mínimas de saúde e de manutenção de vida, né, nesses espaços. E sempre lembrando que, como o Daniel falou, o grande objetivo é que esses espaços estejam esvaziados. Não estando eles esvaziados, como a gente garante minimamente os direitos de adolescentes e jovens de fato com absoluta prioridade. E esse projeto se faz necessário porque quando a gente olha os dados da Covid-19 dentro do sistema socioeducativo, a gente tem percebido aumentos a cada semana. O CNJ tem feito esse monitoramento semanal, que é a nossa fonte, né, mais segura, assim, nesse momento, e a gente tem acompanhado desde o início o número de casos confirmados e, infelizmente, o número de óbitos, que atinge apenas, né, até o presente momento, profissionais do sistema socioeducativo. E, por fim, assim, eu termino com esse trecho, né, da poesia da Luz Ribeiro, que ela nos traz provocações
muito significativas para a gente continuar essa conversa, né? E pensar que quanto mais retinto o menino, mais fácil dele ser extinto, né? E que independente dos corpos, nenhum corpo, né? Nem 1 centímetro suportam esses 9 milímetros desses meninos que sentem metros. E eu vou parar a minha apresentação agora. Quero realmente, enfim, só para finalizar aqui, para novamente agradecer a oportunidade de estar com pessoas tão potentes, né, que realizam um trabalho tão significativo nesse âmbito. Muito obrigada mesmo. Obrigado, doutora Maiara. Teve um momento da sua fala que eu até me emocionei um pouquinho, eu tive que desligar a câmera, né? Quando a doutora falou, né, do medo, né, de vivenciar essa realidade, né, dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, né? Principalmente se você vem de uma região onde você não tem saneamento básico, né? A polícia está ali 24 horas, é super complicado. Então, eu meio que me emocionei, tive que desligar a câmera, mas, assim, muito obrigado por trazer esses dados. Realmente, essa ausência de dados, né, assim, atualizados constantemente, isso dificulta muito o trabalho, né? Como a doutora bem falou, a gente pensar em políticas públicas sem levar em consideração todas as peculiaridades que envolvem, né, essas crianças e adolescentes que em situação de medida socioeconômica é extremamente complicado, né? E, enfim, fica o meu agradecimento, muito obrigado por trazer aí os dados, né? Muito embora eu concordo com a doutora que é extremamente difícil, né, a gente buscar dados estatísticos aí se tratando de população carcerária, né, ou cumprimento de medida socioeducativa. Né? Muito obrigado aí, em nome da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB de São Paulo, por ter aceitado o convite, tá? E espero que a gente saia daqui, né, com um leque de medidas aí a serem adotadas, né, e que as pessoas que estão nos ouvindo, né, coloquem isso na prática, né, e busquem cada vez mais dar efetividade aí o Estatuto da Criança e Adolescente e as diretrizes constitucionais e de tratados e convenções internacionais também. Tá? Muito obrigado. Bom, agora passar a palavra para o doutor Maurício Silva Correia, né, bacharel em Gestão de Políticas Públicas e Governo, mestre em Administração Pública e Governo, pós-graduado em Liderança e Gestão Pública, né, ao Centro de Liderança Pública, CPL, atua desde 2007 na administração pública, tanto na esfera municipal quanto na esfera estadual, passando por diversos órgãos governamentais, e atualmente está à frente aí da Fundação Casa, né? Com a palavra aí o prezado Maurício. Boa noite, Pedro, tudo bem? É um prazer estar aqui nessa live com todo mundo. Reencontrar aqui o Daniel, com quem eu mantenho contato com bastante frequência. Reencontrar a Maiara, com quem a gente trabalhava até poucos anos atrás, né, Maiara? Em projetos sobre medida socioeducativa. Eu falava para a Maiara nos bastidores da live que o mundo faz a gente se reencontrar, né, Maiara? É sempre muito gostoso falar com pessoas com propósito, né? A gente tem que falar de medida socioeducativa com algo que faz sentido, né? Tem que fazer sentido e é sempre muito bom reencontrar pessoas que também têm esse mesmo propósito de vida. Mas eu vou começar agradecendo à OAB, em nome do Pedro, pelo convite. O convite chegou na Fundação Casa, é deste lugar que eu falo, pela Comissão de Diversidade Sexual, que existe aqui dentro da instituição, já trabalhando e encaminhando ações de direitos humanos, de enfrentamento à violência e obviamente, também da diversidade sexual como pauta, né, como agenda institucional. Eu estou como chefe de gabinete aqui na Fundação, tenho 10 anos de experiência
com medida socioeducativa, olhando a partir do poder executivo de governo estadual, né? Então de medida socioeducativa com restrição de liberdade. A gente fala de um leque muito grande quando a gente trata de medida socioeducativa, e maior ainda quando a gente fala de 30 anos de ECA, né? Então a gente está fazendo um recorte muito pequeno, e é muito prazeroso estar aqui falando sobre 30 anos de ECA e a questão LGBTQIA+, né? Porque também é o meu lugar de fala enquanto ator público dentro da sociedade. Então isso para mim é muito prazeroso, e me sinto muito honrado de compartilhar a minha fala e o meu processo de escuta junto com todos vocês. Então, eu também, assim como a Mayara, preparei aqui uma apresentação que eu vou compartilhar com todos, com muito carinho, para trazer um pouco desse recorte, um pouco mais institucional, um pouco mais gerencial, para que a gente consiga também construir aí reflexões sobre o tema, e também trazendo quais são os avanços e desafios a partir da medida do avanço. Então, eu vou só compartilhar aqui minha tela também, e daí a gente já vai para a apresentação. Então, acho que a foto aqui é bastante simbólica, né? Um adolescente livre, né, na rua e com uma bandeira ali que é do nosso movimento. Acho que é importante começar falando que a Fundação Casa, então, é uma fundação pública, né, vinculada ao governo do Estado de São Paulo, dependente, aliás, de recurso público, e está ligada no Estado de São Paulo à Secretaria de Justiça e Cidadania. Acho que aqui já começa um grande desafio quando a gente discute medida socioeducativa. Não há um alinhamento federativo sobre nem a visão institucional, né, e aí resgatando a questão mais gerencial da instituição aqui. Você tem em locais do Brasil em que a medida socioeducativa no Estado é cuidado dentro de secretaria, é cuidado em secretaria especial e assim sucessivamente. E também aqui é vinculada a uma agenda de justiça, cidadania e direitos humanos. Em outros estados, vocês vão perceber que a medida socioeducativa está muito ligada à pauta de assistência social, desenvolvimento social, e obviamente isso traz enormes reflexos, né, numa agenda federativa de discussão do tema, e um deles a Mayara mesmo já abordou, que é a questão de consolidação de dados, né? Então, como se constrói base de dados, como se discute recurso público, né? Já é moldado por esse campo de forças aí, por essa arena institucional no sentido de políticas públicas, né? Acho que quando a gente fala de Fundação Casa, é importante dizer que a gente também está falando de dois grandes guarda-chuvas. A Fundação Casa ela tem medidas socioeducativas que estão lá no ECA e tem programas de atendimento, né? São coisas distintas. Então, como medida socioeducativa, nós temos a semi-liberdade, a internação sanção. E quando a gente fala de programas, é muito mais autônomo enquanto instituição. E aí nós estamos falando, por exemplo, de atendimento inicial, de internação provisória, onde a gente tem uma agenda diferente de encaminhamento de questões, problemas e soluções junto a adolescentes. Então, já está aqui meu recorte. Além de ser Fundação Casa, estou tratando do tema adolescente em conflito com a lei, né? Então, por isso a medida socioeducativa. E aí, quando eu trago para a Fundação, é importante trazer que dentro da Fundação, esse adolescente tem uma agenda, que é a jornada dele dentro da instituição. Na jornada desse adolescente, ele acorda e dorme conosco. Sempre tem um servidor público com esse adolescente. Então, ele é extremamente influenciável pelo Estado, pela instituição, e a potencialidade de transformação da vida desse adolescente pelo Estado é gigantesca, porque a gente não tem evasão escolar, a gente tem uma agenda pedagógica que a gente consegue torná-la extremamente repleta de atividades, desde arte, cultura, música, ensino profissionalizante ou iniciante, né, no sentido profissional. A gente consegue corrigir defasagem séria, a gente consegue trazer esporte com propósito, com sentido, a gente consegue equilibrar a alimentação, enfim, a gente tem a potencialidade de, no máximo 3 anos, né, da medida socioeducativa, construir uma proposta, né, de agenda, de trajetória para esse adolescente que, completando o que o Daniel diz, tem que ser desvirtualizada no sentido moral da palavra, né? Se essa trajetória, essa jornada do adolescente não conseguir
construir nele um protagonismo, algo está errado nessa jornada, porque esse é o sentido da medida socioeducativa, né? Transformar o protagonismo juvenil para essa sociedade, né? que é complexa nesse mundo atual. E aí vou trazendo um pouco mais para a questão LGBT, QIA+, que foi o meu recorte aqui, até por conta da fala, do local de fala. A Fundação ela tem uma cesta de serviços que ela fornece para os adolescentes na medida socioeducativa. A primeira grande cesta de serviços são serviços pedagógicos. Então, o que tem aqui? Tem educação formal, tem educação profissional, tem ensino de arte e cultura, tem música, tem esporte e educação física. Tudo isso compõe serviços com N profissionais, certo? E dentro de uma agenda que a gente fecha de acordo com a medida socioeducativa e de acordo com o programa de atendimento. Nós temos a família, que é extremamente importante no sentido da medida socioeducativa. A família tem que estar próxima, ela tem que entender, ela tem que construir junto com os nossos profissionais a medida socioeducativa e essa trajetória desse adolescente. Então, a gente tem aqui, inclusive, serviços para a família, para poderem vir visitar, porque a gente falando de adolescente e medida socioeducativa, a gente está falando da mais alta vulnerabilidade social, né? Então, é quando todas as políticas do Estado com E maiúsculo, falharam. Então, falhou a educação, falhou a cultura, falhou a assistência social, falhou o esporte, e aí veio para o Estado, e aí eu digo o governo estadual nesse sentido, cuidar enquanto medida socioeducativa em meio fechado. Então, a gente tem a visita familiar, a gente criou aqui na Fundação, nessa nova gestão também, um canal específico de conversa direta com esse familiar, para que a gente de fato aproxime e co-construa essa política pública junto com o familiar. Temos uma cesta de serviço ampla de saúde, então a gente tem serviço de nutrição, tem serviço odontológico, atendimento odontológico, atendimento de enfermagem, de médico, que também traz para essa jornada do adolescente um outro conjunto de profissionais, né, dialogando e entendendo, e temos aí outros diversos, que aqui eu destaco como muito importante também o programa de assistência religiosa como um direito básico do adolescente, que compõe aí essa rede, essa teia de construção dos valores do adolescente quando ele está conosco, né? Lembrando que no máximo 3 anos de vida desse adolescente conosco é uma boa parte do momento juvenil, né? Da potencialidade do ser desse adolescente, ele está com o Estado e está privado de liberdade. Então, é importante trazer essa rede para a gente começar a entender. Então, como que funciona aqui, antes de eu passar para estatísticas, o que é importante a gente entender do conceito da Fundação Casa, e eu acho que de todos os órgãos, com certeza, aliás, de atendimento socioeducativo. Primeiro, que o nosso objeto é pessoa. E segundo, que o nosso fluxo de trabalho é pessoa. Então, a gente está falando de pessoas com pessoas, e qualquer mudança de processo, ela tem que fazer sentido para todo mundo. Não adianta baixar uma norma, não adianta criar um decreto, especialmente quando a gente fala de assuntos minoritários, como é o assunto LGBTQIA+. Todo mundo tem que entender, todo mundo tem que sentir, né? Todo mundo tem que estar junto nesse propósito. Então, é importante ter esta variável de que pessoas estão nesse processo, então, portanto, eu preciso construir entendimento, alinhamento, sentido junto, né? Trazer todo mundo junto para a mesma questão, como também é importante a gente ter a dimensão de uma variável importante. Os adolescentes no processo da instituição, da construção da institucionalidade, da cultura organizacional, eles são visitantes. Os servidores, eles ficam, né? Então, assim, a gente precisa construir algo que não seja também para uma história de um adolescente. Eu preciso que todos os adolescentes possuam o direito de ter histórias potencializadas. Então, eu preciso ter um trabalho muito mais profundo com os servidores, com parceiros, com terceiros, né? Que vão estar não só atendendo um adolescente minoritário, mas que vão ter a potencialidade de atender mais de um adolescente nesse ciclo aqui de vida organizacional.
Então, é muito importante a gente ter essa dimensão de que essa construção do respeito, dos valores, do não preconceito, da cultura de paz, enfim, ela é uma construção que tem que caminhar junto, né? Que tem que chamar todo mundo e tem que ser construída com base no consenso e no diálogo. Então, por isso que muitas vezes as soluções encaminhadas, elas têm uma cadência, né, diferenciada dentro de um sistema que é puramente de pessoas. Quando a gente vem, então, para o recorte mais estatístico, hoje, por conta da pandemia, né, a gente tem um sistema socioeducativo muito diferente dos dados que a Maiara apresentou referente a 2017, né? Então, a Fundação Casa tem hoje 4.566 adolescentes do gênero masculino e 250 adolescentes do gênero feminino. Desses 4.566 adolescentes do gênero masculino, eles se identificam como feminino, como se do gênero feminino fossem. E das 250 garotas e adolescentes que a gente tem aqui, 14 se identificam como se do gênero masculino fossem. Então, veja, já começa um conflito, inclusive, de conversa com os profissionais, que são extremamente qualificados, né, aqui dentro. Mas eles precisam entender. A primeira diferença é identidade de gênero e a segunda diferença é orientação sexual. Isso é muito difícil para até quem convive comigo entender que há uma diferença sobre este assunto. Então, são dois temas completamente distintos. Quando a gente vem para a orientação sexual, a gente também identifica aqui na Fundação Casa uma gama diversa, né, de orientações. A gente tem bissexuais dentro da instituição, a gente tem homossexuais, a gente tem hétero, a gente tem um não definido, que também é uma classificação nossa, né? Tem adolescentes que não informam, né, para a equipe de referência, é um trabalho também de construção junto com a equipe, e a gente tem outras, né? Aí outras cabe a assexuados e etc. Então, a gente tem a linguagem, né, do LGBTQIA+, também existe no recorte do atendimento socioeducativo, e a gente precisa conseguir trabalhar com esse recorte, com todas essas composições, dentro de uma medida que é pedagógica, né, na sua essência. Então, em termos formais da instituição, o que a gente tem da política pública, né, de LGBTQIA+, casada com o sistema socioeducativo, ele está previsto no nosso plano decenal de 2014 a 2024. Todas as ações de diversidade sexuais já foram implantadas desse plano decenal. A primeira ação é que tem ações educativas, pedagógicas, de conversas, de tratamento, referenciais para todos os adolescentes internos dentro da instituição. Isso está completo. Óbvio que, como o próprio Daniel trouxe, nunca é finito, né? Senão a gente sempre constrói a estrutura e isso se torna um motivo para entender que a questão foi resolvida, e não é isso que eu estou falando aqui, mas já há encaminhamentos e ações discutidas. A respeito à identidade de gênero, a garantia de todos os serviços de saúde que são disponibilizados na rede para os nossos adolescentes, desde tratamento hormonal, a encaminhamentos para questões de identidade, etc., a própria situação da HIV, que eu vou trazer mais à frente. A gente também faz um trabalho, uma gestão muito boa em termos de centro compatível com a identidade de gênero. Também eu vou me aprofundar um pouco mais nessa situação em alguns slides. A gente tem nos nossos sistemas campos que permitam a gente identificar essas estatísticas até para construir ações específicas, como a Mayra falou, e até por isso eu tenho esses dados e trouxe os dados a vocês, tanto de identidade quanto de orientação. E a gente tem o Comitê nosso de Direitos Humanos e Enfrentamento à Violência, que cuida da diversidade sexual, que é por onde veio o convite para a Fundação Casa integrar essa live e discutir o tema. Então, são essas as 6 ações previstas no plano decenal e as 6 ações que estão completas enquanto plano, mas que tem desdobramento, inclusive, de gestão. O primeiro desdobramento mais claro, e eu trouxe 4 pontos de atenção aqui, é a questão da orientação sexual. Então, todos os centros de atendimento são sempre orientados a garantir a individualidade do adolescente, buscando 2 coisas. Primeiro, a garantia da sua integridade física e psíquica do adolescente. Porque eles vivem, né? Eles convivem aquele centro, vivem os profissionais, vivem aqueles adolescentes. Então, essa diversidade, esse micromundo,
precisa ter urbanidade, precisa ter respeito. Então, a diversidade, né, sexual, orientação sexual é debatida e discutida para que essa vivência seja a melhor possível e com respeito, sem preconceito. E a segunda é que as necessidades elas sejam mantidas, porque o sistema, né, de políticas públicas no Brasil, e aí eu nem vou recortar no sistema socioeducativo, vou pegar emprestado a fala do Dr. Daniel, que foi muito claro nesse sentido. É um sistema de políticas públicas criados, na sua maioria, para homens cis e hétero, né? Então, a gente também precisa entender que existem necessidades específicas de acordo com a orientação sexual do adolescente. E aí a unha, a questão do cabelo, a questão de banho, né? da preservação da sua intimidade, do corpo, enfim. Isso tudo tem que ser respeitado, tem que ser trabalhado pela equipe técnica junto a esse adolescente quando a gente trata de orientação sexual. Quando a gente trata de transexuais e travestis, a gente sempre pede para uma equipe de referência que é composta por alguém da área da saúde, né, e pode ser enfermeiro, médico, alguém da área psicossocial, que é psicólogo e assistente social junto, né, e mais outros profissionais técnicos para fazer uma avaliação da análise do caso desse adolescente, né, porque a gente não pode simplesmente, ao identificar a figura de identidade do gênero do adolescente, correr o preconceito de assumir que a identidade revelada significa o meu padrão de orientação sexual. Então, eventualmente, um menino que é trans, tem a identidade de gênero feminino, pode ser heterossexual. E, portanto, ele não pode ter o convívio dentro de um centro feminino. Então, esse trabalho tem que ser muito bem conduzido para que a gente também consiga fazer a melhor, colocar ele na melhor sociedade enquanto centro de atendimento. Então, aqui é um ponto de atenção importante, acho que para todo o sistema socioeducativo, e que, obviamente, todos os casos de identidade de gênero, quando necessário, né, quando diagnosticado, identificado, ele é encaminhado para a rede de saúde e é feito a trajetória dele dentro da área da saúde junto com os nossos profissionais e, particularmente, até em especial, para que esse tratamento tenha continuidade, né? Que não seja um tratamento de presente de sistema, não é isso, né? O adolescente ele é íntegro, saiu do muro da instituição, ele tem que continuar inserido em todas as políticas públicas, nesse caso em especial, a política pública de saúde. A mesma coisa acontece quando a gente vai tratar do caso do HIV, e aí o HIV sempre surge nessas pautas, elas são importantes, é importante surgir nessa pauta. HIV tem a mesma lógica da situação de identidade de gênero de conflito, como, por exemplo, a transexualidade. Quando o adolescente ele já sabe da sorologia do HIV, a Fundação Casa ela faz o ela continua o tratamento que esse adolescente tinha fora, né, da instituição. Mas muitas vezes o adolescente ou ele já sabia e não continuava o tratamento fora, e aí dentro da fundação tem todo o trabalho de conscientização para que esse tratamento não seja interrompido, né? E aí tem um trabalho forte sobre esse tema com a área da saúde. Ou então, quando ele sabe da sorologia dentro da Fundação Casa, a gente também coloca esse adolescente na rede de saúde da sua residência, mais próximo da sua região de moradia. Porque o objetivo é que, ao sair da instituição, esse tratamento, né, do HIV tenha continuidade. Tudo aqui é coberto pelo SUS. Então, a situação do HIV é tratada junto com a rede de saúde referência do adolescente, que vai continuar, vai conhecer o adolescente, vai conhecer a história desse adolescente e vai continuar quando ele se tornar egresso do nosso sistema socioeducativo. E, por fim, um outro fator importante para relatar que eu trouxe até lá no começo da minha fala é a situação da família. Então, é muito importante para a medida socioeducativa a relação adolescente e seus familiares, né? E quando tem uma situação de orientação sexual e identidade de gênero, esse caso ele é trabalhado junto com a família também. Porque a família também precisa entender os valores de respeito, os valores de não preconceito, valores de paz, né, na comunicação, junto com esse adolescente. Obviamente que toda a relação com a família ela é construída também a partir do relato técnico, para verificar se a família não teve, né, alguma situação geradora ali, né, de algum conflito desse adolescente, de alguma dor desse adolescente.
E aí tudo é muito bem tratado junto com a equipe de referência, que é aquela equipe que eu falei no início, que ela é multiprofissional. Então, tudo isso é tratado muito delicadamente e não necessariamente, né, que também muitas vezes é um preconceito que a gente tem, a relação da família com esse adolescente, ela é ruim, né, ou ela é disfuncional por conta da sua orientação sexual, por conta da sua identidade de gênero. São outros fatores sociais, né, são outras falhas, né, institucionais que trazem o adolescente para o sistema socioeducativo e não, de fato, a questão da identidade ou da orientação sexual. Então, foi um pouco essa apresentação que eu fiz aqui para vocês, com o objetivo de falar um pouco da medida socioeducativa e da Fundação Casa, e para agora aguardar o debate junto com a fala do Dr. Daniel, da Mayara, da doutora Camila, e encerrando aí a nossa mesa com a Miriam na fala, né, Pedro? Obrigado novamente. Acho que ainda está projetando, né? Tá, eu estou tentando sair aqui, travou o meu computador. Não. Bom, muito obrigado, Maurício, por trazer aí para a discussão a perspectiva e falar bastante aí sobre a atuação da Fundação Casa, né? Como que funciona, porque a gente que está de fora às vezes critica a atuação da Fundação Casa, mas também não tem esse panorama do que é feito, né? E achei muito importante você trazer aí esses dados, essa informação de como, né, de tudo que o adolescente aí, né, cumprindo medida socioeducativa faz na Fundação Casa e o quanto vocês têm buscado avançar, né? Como o doutor Daniel bem falou no início, e, né, eu acho importante reiterar, acho que não cabe aqui apontar o dedo e falar, olha, você está errando nisso. Vamos dar as mãos aí e melhorar, né? Em que a gente pode avançar, né? No que eu posso te ajudar. Acho que cabe mais isso às instituições, né? Ministério Público, OAB, né? Enfim. Agora, né, vamos ouvir, né, a Miriam, que ficou aí por último e ouviu todo mundo, né, mas não menos importante, tá? A Miriam é pedagoga, uma das mulheres à frente da Ampará, Associação de Amigos e Familiares de Presos, que começou aí, né, foi criada em 2004, né? Existe desde 2004, mas a luta começou lá atrás, em 1998, né? Quando a Miriam se uniu com outros familiares, outras mães, cujos filhos estavam presos na antiga FEBEM, né? Hoje Fundação Casa. Bom, vou passar a palavra para a Miriam e desde já agradeço aí por ter aceitado, né, o nosso convite de participar, né, desse evento de suma importância aí, né, para que possamos avançar, né, nessa perspectiva das crianças e adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa LGBTQIA+. Boa noite a todos, tá? Muito agradecida pela oportunidade de estar conhecendo algumas pessoas, o Daniel eu já conheço, muito obrigada mesmo, tá? Eu vou falar um pouquinho dos efeitos colaterais, né? Sem apontar ninguém, como o Daniel colocou, né? Desse sistema falho, no qual a gente tem que avançar. Mas eu acho que falando dos efeitos colaterais é uma contribuição, né? Em 1900, eu sou mãe de 3 filhos, sou negra, descendente de nordestino, pai cearense, mãe mineira, sou paulista, né? Meus filhos negros, né? Os meus 3 filhos passaram pela antiga FEBEM, iniciou em 98 o meu mais velho, em 99 o meu do meio, o caçula. Foram fases assim horríveis, né? Naquela época que bem os pais de vocês, né, que vocês são jovens, viam pela televisão,
né? Falar da internação é algo muito doloroso. Eu acho muito importante vocês terem esse sentimento com a família, entendeu? Porque para a família, de início momento, ele traz o sentimento do luto. O filho, quando vai para a internação, as lágrimas da mãe é como se ele tivesse morrido. Traz um sentimento de luto, né? Quando se fala das imposições de regras que são estabelecidas dentro da unidade de internação, essas regras elas não são construtivas. Elas só são para controlar a unidade. Porém, traz consequências graves quando o adolescente sai. Traz a perca da sensibilização e talvez sem a cura, tá? O Daniel coloca a importância do cuidado, para a gente não repetir, eu já falei isso, né, Daniel? Daniel trouxe também a questão da nudez. Eu vejo algo com muita violência, porque aí quando o adolescente sai, ele volta para casa, ele volta para essa família, ele traz todos os costumes de lá de dentro para dentro de casa. Aí é outra luta da família para estar construindo tudo novamente, reiniciar, tá? Quando o Maurício coloca o adolescente em conflito com a lei, eu vou colocar para o Maurício que é a lei em conflito com o adolescente. Eu penso dessa forma, né? Eu acho que trazendo os efeitos colaterais, a gente consegue, né? Eu acho que avançar, porque eu achei muito bom essa palavra avançar, eu achei muito bom as formações que tem dentro das unidades. Eu fiquei também me perguntando, quando a Camila colocou essa questão da unidade, uma unidade específica, né? Eu me pergunto sobre isso, né? Porque eu já atendi meio aberto meninas trans, né? E conversando com elas, elas não querem. Né? Eu penso assim, foram conversada com cada uma delas, né, sobre isso, né? Qual é a decisão delas? Dão a chance delas pensar sobre isso? Ou é algo que já vem pronto, porque se pensa na saúde, se pensa na estética, se pensa em formação, e aí as outras unidades também têm que pensar na saúde, têm que pensar na estética. Eu penso dessa forma, né? Não estou apontando ninguém, mas eu acho que a gente mostrando, como eu já falei, os efeitos colaterais, né? É algo que dá para a gente repensar em algumas coisas, né? Eu falo por isso que os efeitos colaterais foram tão fortes na minha vida, tá? Que eu perdi 2 filhos assassinados depois que saíram da FEBEM, tá? Aos 17 anos, eu perdi meu filho mais velho em 2000. Em 2003, eu perdi meu filho caçula. Porque, assim, a falta de sensibilização, a perca de sensibilização não tem cura. Então, a gente tem que repensar, tá? Que modelo que a gente quer. E já que a gente quer avançar, eu acho que a gente tem que avançar também questionando esse judiciário que interna, né? A gente tem que dar uma questionada nisso. Porque se interna, acontece algumas coisas lá dentro, faz que não vem, fala que é mentira, entendeu? Então, é uma preocupação. Temos que nos preocupar, sim, com o funcionário de base, o funcionário de pátio, porque ele é obediente, ele só obedece o que vem de cima para baixo. Já conheci funcionários que saúde, assim, zerada, ruim mesmo, tanto mental como saúde física, vícios, porque é o que acarreta. Já fiquei dentro de rebeliões, mediando rebeliões, tanto na Imigrantes como no Tatuapé, e Francão, que hoje é penitenciária, né? Mediando rebeliões, e a gente vê as angústias dos funcionários, saem rapidinho para não sofrerem o que tiverem que sofrer lá dentro, né? Então, são os efeitos colaterais desse sistema falho, que nem o Daniel colocou, e eu concordo, que é um sistema falho no qual a gente tem que avançar. Falar da FEBEM, como eu já coloquei, é algo doloroso. Hoje eu me sinto feliz porque eu participei da luta, né, pela descentralização dos grandes complexos, como Tatuapé, como Imigrantes, como Francão, que era cadeia, e os meninos já lá dentro, né? Eu me sinto muito orgulho disso, porque a luta e a questão de querer mudar algumas coisas é que a gente vai ver a mudança.
Então, quando vocês falam em avançar, de se unir, de estar junto, é por aí mesmo, né? Quando a gente tinha, né, na época que eu estava lá dentro com meus filhos, que tinha algum menino que era trans, né? Então, eu achava muito triste quando via os meninos chamando ele de Xabi, que é bicha de trás para frente, né? Então, tinha essa fala. Mas, uma vez nós fizemos um evento na UE20 da antiga Tatuapé, eu e as mães da FEBEM, que é um grupo de mães, né? E a gente fez um evento, a gente conseguiu tirar todos os meninos do seguro e colocar todo mundo junto e participar de uma atividade. Então, é possível algumas coisas assim, mas a partir do momento que se constrói isso, né? Não é com imposições, porque aí imposições só vai trazer transtorno na hora que sai, só aumenta a violência aqui fora e traz algo que nunca mais vai ter cura, gente. E a cura vai ser o cemitério deles, então vamos repensar, tá? Tenho para falar isso e muito obrigado pela oportunidade. Miriam, eu, em nome da Comissão da Diversidade Sexual, né, e de Gênero da OAB de São Paulo, que agradeço. Foi muito bom te ouvir. Eu confesso que, né, isso deixa a gente um pouco emotivo, até por conta da experiência pessoal, né? Trazer essa bagagem pessoal aí para a gente, né? Toda essa luta, né, que você teve que enfrentar. Então, eu concordo realmente, a gente tem muito que avançar, né? A gente precisa urgentemente avançar, né? E é momento aí de sentarmos e discutirmos, não só aqui, né? Que aqui seja só uma alavanca e que a gente possa ir para outros ambientes aí e gerar discussão, né, em torno dessa questão aí das medidas socioeducativas, né, da justiça que julga, né, sempre em prol da internação, na maioria das vezes, né, é extremamente complicado. Eu confesso que foi, assim, muito bom te ouvir. Enfim, acho que é isso. A gente tem aí algumas perguntas, né? E aí eu vou ler aqui, eventualmente fiquem à vontade para responder. Bom, deixa eu começar aqui, né? Porque já encerra, acaba aí o horário delimitado para... Bom, olá, boa noite, sou o Igor Henrique, tenho 23 anos, sou gay, estudante de Direito pela Universidade Paulista, Chácara Santo Antônio, São Paulo. Sabemos que muitas das crianças e adolescentes LGBTQIA+, sofrem várias agressões de todos os tipos, sendo de familiares ou sociedade. São expostos em situação de rua, prostituição, crimes e etc. Várias causas que levam a cometer os crimes são a não aceitação da sexualidade e sabemos que os pais ou responsáveis devem ser reeducados, pois a criança e adolescente sofrem com a falta de empatia, responsabilidade, humanidade, respeito e proteção. Por fim, a pergunta é: nós temos instituições que promovem um bem comum e o bem-estar comum no Brasil? E como podemos promover projetos educativos para todos, desde bebês a idosos? Alguém aí? Bom, assim, acho que eu vou falar só rapidamente. Assim, a gente está, né, novamente no mês em que o ECA completa 30 anos. Então, a gente tem... Peraí, só um minuto. Perdão. Se a gente tem instituições que funcionam, que fazem esse trabalho, a gente tem muitas dificuldades, mas assim, a gente tem há 30 anos uma lei que foi promulgada e que tem uma série de instituições, de direitos, de garantias, enfim, como a Mayara trouxe muito bem, né? A gente tem na nossa Constituição Federal prioridade absoluta para crianças e adolescentes. Então, assim, a gente tem os instrumentos para exigir que isso aconteça, para exigir que mais
projetos sejam criados, para que as instituições funcionem melhor. Então, acho que é nosso papel também, de todos e todas nós, exigir isso. Assim, a gente tem que tentar garantir que a lei e a Constituição sejam aplicadas finalmente, depois de 30 anos. O ECA foi um produto de muita luta, e é isso, ele não vai ser aplicado também sem que a gente também tenha muita luta para que, como você colocou, sejam criadas essas instituições, ou que as instituições que já existam promovam o bem comum, o bem-estar comum, e para que promovam projetos educativos para todos. Muito obrigado, Daniel. Mais alguém quer complementar aí a fala do Daniel? Só quero fazer um apontamento bastante específico, assim, eu acho que a gente está no mês, né, que o ECA completa 30 anos, e a gente também está no mês, dia 25 de julho, agora a gente tem o Dia Internacional da Mulher Negra Latina e Caribenha, e é muito interessante ouvir essa pergunta e pensar que a proposta, né, as mulheres, né, essa mobilização, esse movimento das mulheres negras no Brasil, e eu acho que é importante fazer esse link, porque quando a gente fala sobre sistema socioeducativo e a gente olha para essas pessoas e a gente vê que a maioria desses jovens são negros, então a gente chega que a maioria dessas mães são negras, a gente está falando sobre a comunidade negra, a gente está falando também sobre mulheres negras, e essas mulheres negras trazem na proposta a construção de um país, né, de uma sociedade justamente baseada no bem comum e no bem viver, né? Então, acho que é muito importante, exatamente com essas palavras, com essa proposta. Embora as instituições, enfim, acho que eu estou super contemplada com a fala do Daniel, só queria complementar isso, e pensar que, embora a Constituição não prevê ali essa palavra, como a gente tem outras Constituição que prevê ali no seu texto a questão do bem viver, embora a nossa Constituição não tenha essa palavra, ela nos direciona a esse caminho. Eu acho que essa trilhagem, né, a gente que consegue promover com muita luta, acho que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele nos mostra a potência, né, da sociedade civil mobilizada, a própria inserção do artigo 227 na Constituição Federal. Acho que é importante a gente lembrar que foi um movimento da sociedade civil, liderada pela sociedade civil, com participação de crianças, com a participação de adolescentes, e era um período que as redes sociais, né, a internet, não tinham o impacto que a gente tem hoje. E a gente conseguiu mais de 2 milhões de assinaturas. Então, acho que ali a gente aprendeu muita coisa, enfim, para essa construção desse bem viver. Agora é esse caminho para efetivar, né? Então, só queria pontuar que nas falas, né, na trajetória e no projeto de sociedade que as mulheres negras pensam, né, desenham para essa construção, tem o bem-estar, o bem comum, o bem viver como premissas fundantes. E acho que é importante a gente ouvir, né, e ler e conhecer o que diz respeito a todos nós. Obrigado, doutora Maiara. A próxima pergunta, da doutora Marina Ganzaroli, pergunta as medidas socioeducativas em meio aberto são muito incipientes e quase solidificam o caminho para que este ou esta jovem volte para as medidas em meio fechado. Como mudar esta realidade? Pedro? Pode comentar, doutora. Então, a gente tem realmente em relação às mídias em meio aberto algumas problemáticas, né? Uma delas é, de fato, a pouca aplicação. E a gente não fala, é claro, em números absolutos, a gente fala relativamente, a gente tem no Brasil, de fato, ainda uma enorme aplicação das medidas em meio fechado, embora tantas legislações internacionais quanto nacionais falem em excepcionalidade das medidas de privação e restrição de liberdade. Falta investimento, né, do poder público em relação às medidas em meio aberto. As medidas em meio aberto, elas são de responsabilidade dos municípios, diferente das de semi-liberdade e privação de liberdade, que são de responsabilidade
né, de competência dos estados. Então, falta investimento público nisso e, de fato, a gente acaba observando que não só as medidas em meio aberto, né, não só elas falta investimento, porque a gente não pode falar só nas medidas, mas a gente tem que pensar que esse adolescente está na comunidade, como esteve, como no caso dos adolescentes que são privados de liberdade, eles vão voltar, e já estiveram, e falta investimento em todos os outros e tantos direitos. Então, falta investir na educação, falta investir, né, na questão da saúde, na questão do lazer, nas famílias desses adolescentes, como Maiara bem falou, o menino e a menina, não só o menino e a menina, mas são toda a família, são toda a comunidade. Então, a gente precisa tratar de investimento na vida desse adolescente, não só nas mídias socioeducativas, mas, de fato, em relação às mídias meio aberto, ainda falta muito que o poder público, de fato, invista nelas financeiramente, com recursos humanos, com escritura, para o trabalho dos profissionais. Em muitos municípios, principalmente em grande parte dos municípios, você não tem espaços específicos, né, órgãos específicos para tratar das medidas, não tem profissionais suficientes. Então, a gente, de fato, precisa investir e olhar, ter um olhar mais cuidadoso para as medidas em meio aberto, para que elas possam atingir, sim, a sua finalidade socioeducativa, né, o seu objetivo pedagógico. E, assim, claro, a gente falando na pergunta, a Marina fala de retorno, né, de o jovem volta a cometer para cumprimento de medidas em meio fechado. E a gente não pode falar só da aplicação de medida por si só, mas tem outras questões, como a questão das políticas em relação ao combate ao tráfico de drogas, né, atendimento de saúde mental, que a gente vinha comentando de início. A gente tem muitos adolescentes que estão internados e também em cumprimento de medida em meio aberto, que precisam de atendimento de saúde mental e não estão encontrando né, psiquiatras, psicólogos para fazer o devido atendimento. Então, são muitas questões que precisam ser discutidas e trabalhadas nesse ponto. Muito obrigado, doutora. E temos a última pergunta, também da doutora Marina. E a Fundação Casa tem alguma parceria ou convênio com o Ambulatório Trans da USP para a realização de hormonioterapia e acompanhamento psicológico específico para jovens trans? O acompanhamento psicológico de terapia hormonal para os adolescentes, ele ocorre via rede de saúde pública, né? Então, a gente encaminha para a rede de saúde, até para que esse adolescente seja acompanhado depois, né, a medida socioeducativa. E se nessa rede de saúde há algum serviço específico junto ao laboratório, o adolescente também ele é encaminhado. Mas a entrada do adolescente para o tratamento hormonal, ele é via SUS, né, via a rede via a unidade de saúde de referência do centro de atendimento que esse adolescente está. E o tratamento psicológico ele é feito com os nossos profissionais técnicos também, né? Então tem todo esse serviço conjugado entre equipe técnica da fundação e equipe técnica da saúde. Perfeito. Deixa eu só ver se tem mais alguma. Bom, eram essas as perguntas, considerando aí que temos 6 minutos para o término, né, para o link cair, né? Felizmente a gente fica refém disso aí. Gostaria novamente de agradecer, né, a todos aí, a doutora Maiara, a doutor Daniel, a doutora Camila, o doutor Maurício, a doutora Miriam, que aceitaram o convite da comissão, né, da diversidade sexual e de gênero da OAB de São Paulo, né, para participar aí do evento, né, da primeira semana, né, dos direitos das crianças e adolescentes LGBTQIA+, né, 30 anos de comemoração do Estatuto da Criança e do Adolescente. Confesso que em alguns momentos aí eu tive que ficar meio que dando atenção aqui para o pessoal do suporte, mas muito obrigado, né? Parabenizar também aí a presidenta da comissão, a doutora Marina, né? Que pelo evento aí brilhante e de sua importância, né? E organizado também aí pelo coordenador do núcleo de acolhimento, né? O doutor Felipe Dai. Dizer que
a gente sai daqui, eu tenho certeza que a gente sai daqui com muitas diretrizes aí, né, vários caminhos a serem trilhados, tendo em vista aí esse compartilhamento de ideias que deram certo, né, de experiências pessoais, né, e sugestões aí institucionais. Né? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que nos assistiram, ficaram aí nessas 2 horas, né? Levando em consideração que a gente aí está no meio da pandemia, está corrido para todo mundo, né? Todo mundo em sistema de home office, né? Super complicado. Muito obrigado. A OAB de São Paulo agradece, né, a participação de todos e espero que assistam aí, né? No decorrer da semana, nós teremos outras mesas, né? Amanhã às 19 horas, né, das 19 horas às 20 horas, haverá discussão sobre a expulsão compulsória de crianças e adolescentes LGBTQIA+, né, se tratando do ensino fundamental e médio. Eu acho que é um tema também de suma importância e contamos com a presença de todos aí que estão nos assistindo, os convidados, né, e palestrantes também. Tá? Muito obrigado e é isso. Que a gente tem mais 3 minutos. Se alguém quiser complementar, falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Vou aproveitar esses 3 minutos para convidar as entidades, movimentos e as pessoas que nos acompanham para fortalecer a mobilização em torno do PL 3.688, para que a gente possa mostrar aos nossos palestrantes, aos nossos parlamentares, a importância e a urgência desse projeto durante a pandemia. E, enfim, acho que a gente está falando sobre a promoção, né, do direito à vida, do direito à saúde, de profissionais, a importância da gente também cuidar de quem cuida, né? A gente tem esse lema aqui no Instituto, e é um lema que, na verdade, faz parte de toda a sociedade. E, por fim, quero lembrar que a promoção de serviços socioeducativos, sem a promoção de medidas socioeducativas, sem atividades socioeducativas, é mera privação de liberdade, né? E a privação de liberdade sem garantir direitos de adolescentes com absoluta prioridade é prisão. E não é isso que a gente quer, embora seja isso que a gente tenha visto em bastante, enfim, sendo a realidade durante esse período da pandemia, e esse projeto ele busca aí, uma alternativa para evitar, né, essa catástrofe social que atinge aí essa população. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Obrigada, Daniel, Maurício, Camila, Dona Miriam, muito respeito.